Salve pessoal, Tonelo mais uma vez da GG Educate e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast, o nosso quadro aqui da GG Educate, onde a gente discute as estratégias e habilidades para você aumentar as suas chances de vitória dentro e fora do jogo, para que você consiga ser cada vez mais habilidoso e aí, obviamente, alcance os seus objetivos. Demorou? Eu sou o Felipe Tonello, caster de esportes aí desde 2014, mais ou menos, atualmente trabalhando na Riot, e comigo tá a Lívia, que é psicóloga aqui do GG Educate. E aí, Lívia, como é que você E tá? aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais um dia de podcast por aqui. E aí, Tonelo, como é que tá? Bom demais, bom demais. Minha vozinha aqui mais ou menos também, né? Mas daquele jeitão a gente vai seguindo, não tem problema não. E hoje a gente vai falar sobre gestão de tempo. O que que é, como você melhora nela, qual a importância de você conseguir ser uma pessoa bastante habilidosa, né? Ter essa habilidade comportamental bastante desenvolvida e, obviamente, tirar as dúvidas aí que possam surgir sobre essa palavra, né? Que a gente fala, pô, gestão de tempo, mas gestão de tempo é organizar uma rotina, né, Lívia? É ter controle do que está acontecendo no seu dia a dia para que você consiga desempenhar as coisas melhor e fazer tudo que precisa fazer, assim. Como que funciona esse conceito? Pronto. Eu, particularmente, né, assim, não sou nenhuma teórica sobre o assunto, mas eu gosto muito de ver a gestão de Aham. tempo como eu poder ter a melhor experiência possível no meu dia, entendeu? Então, eu sempre penso bastante Sim. sobre isso, né? Para também não cair naqueles extremos de, não, a gestão de tempo é uma cronoanálise, por exemplo, que a galera da engenharia de produção trabalha, de contar milimetricamente o tempo de cada coisa, mas também não ser um negócio que, vamos ver aqui no que é que dá e tal, né? Eu acho que a gestão de tempo fala muito sobre isso, sobre você ter prioridades claras, preferências claras e seguir essas prioridades e preferências e conseguir ter essa experiência enfim, a melhor possível dentro das possibilidades que você tem, né? Então eu vejo muito dessa forma. Sim, sim, sim. É aquela coisa, né? Não adianta também você querer se transformar num robô, digamos assim, né? Não faz sentido nenhum para qualquer rotina e, enfim, né? Também não adianta você deixar tudo muito solto, que você vai acabar eventualmente esquecendo alguma coisa ou não se preparando tanto para essa coisa. E tem uma dúvida, assim, que eu já ouvi muito, Lívia, que é aquela parada de, eu prefiro, ou não é nem dúvida, mas é meio que um jeito de ser, talvez um jeito de pensar, que é aquela coisa do meu, eu prefiro não colocar, tipo, horas, assim, na minha rotina, né, na minha gestão de tempo. Eu prefiro colocar, tipo, meu, eu vou fazer X coisa, Y coisa hoje, mas eu não coloco exatamente as horas e tudo mais. Como que funciona, assim, essa parte de se adequar à rotina ou à gestão de tempo para cada pessoa? Existe um método que é muito melhor do que os outros, ou vai de pessoa para pessoa? Como que é isso, essa parte? Não, então, vai muito. Eu percebo essa questão do horário, vai muito da importância daquela coisa, assim como também vai muito da etapa da vida da pessoa. Como assim, né? Primeira coisa, tem Uhum. algumas coisas que tem horário e não tem o que fazer, tipo, um médico. É aquele dia, aquele horário, você marcou, tem que ser, não dá pra ser, vou botar aqui uma hora, na hora que eu quiser eu chego lá. Não sei em outros cantos, mas aqui em Fortaleza Aham. não é assim. O médico marca a hora, você vai e ainda fica 2 horas esperando o horário do médico, né? Então você ainda bota aquela Certo. margem ali de tempo antes, tempo depois. Então, tem algumas coisas na vida que tem horário. A aula é aquele horário, às vezes aquele horário. Então, a gente começa colocando essas coisas, tem horário fechado, quando a gente vai pensar em rotina e tal. Depois, o que é que eu tento ver com as pessoas para poder fazer uma gestão de tempo que faça sentido para elas? Eu faço toda a questão da rotina e da gestão do tempo baseada no projeto de vida da pessoa. Porque eu acho que nenhuma rotina, seja com horário, sem horário, ela é boa se ela não for harmoniosa com o que a pessoa quer, com o que ela Hum. gosta, para que seja uma rotina prazerosa. Se for uma coisa que ela odeia fazer, eu acho que tanto faz. Você botar horário, você não botar, vai ser um fracasso uma hora ou outra. Então, o que, é que eu tento fazer com meus pacientes? Primeiro, né? A gente desenha o projeto de vida da pessoa, o que ela quer alcançar a longo prazo. E a partir disso, a gente vai criando Uhum. metas menores, 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 até chegar na rotina, no dia a dia e tal. Diante disso, tem algumas coisas que vão determinando se a gente usa horário ou não. Primeiro, a adesão da pessoa. Tem gente que ama, tem gente que odeia, e tudo bem, não tem certo e errado, cada um faz como faz mais sentido para você. Aham. Entretanto, tem alguns pontos que eu acho que são importantes a gente considerar os horários, porque os horários são muito vistos como vilões, assim, né? E de fato, eles podem se tornar ansiogênicos, né? De, tipo assim, não tô conseguindo cumprir o horário, a pessoa fica nervosa. E não sei o quê. Isso pode É. acontecer? Pode. Mas tem alguns pontos que eu acho que os horários são muito positivos, certo? Primeiro, quando a gente fala de questões biológicas, tá? E do corpo, por exemplo. De modo geral, nós, seres humanos, temos um negócio chamado ciclo circadiano, que ele é meio que a hora do seu corpo, assim, né? Por exemplo,
de modo geral, o nosso corpo foi feito para dormir à noite e passar o dia ativo. Assim, ele foi todo pensado e ele funciona meio que dessa forma. Até porque, de modo geral, quando a gente é criança, adolescente, a gente foi ensinado a fazer assim. Aí, quando chega na vida adulta, tem gente que quer fazer o inverso. Fala, não, mas eu sou muito mais produtiva à noite. Eu trabalho muito melhor à noite. Eu funciono muito melhor à noite. Eu falo assim, beleza. Tudo bem. Mas tu já pensou que esse sou muito melhor à noite é que você é muito melhor por algumas horas e todas as outras horas do dia tu fica um zumbi sem conseguir trabalhar direito? Então, às vezes, a gente é muito bom por um período muito curtinho de tempo, sabe? Então, esse é um ponto que eu coloco a galera pra pensar. Outro ponto é, se você pegar estudos sobre pessoas que trabalham à noite, madrugada, dando esses plantões e tal, não sei o quê, são pessoas muito mais propensas a adoecimentos, tanto psicológicos quanto físicos, enfim, biológicos, porque, cara, a galera vai me odiar, fala isso, mas o nosso corpo não é feito pra isso. Eu sei que tem gente que ama, que vai dizer que eu não entendo, especialmente a galera da computação, não sei o que, a galera que ama esse negócio de trabalhar à noite. Mas, de modo geral, não tô dizendo que não faça, cada um for quiser a sua vida, eu tô trazendo aqui os estudos e as pesquisas que eu vejo sobre o assunto, certo? E aí, entendo, claro que tudo bem você virar uma noite trabalhando outra, mas assim, isso ser uma rotina, eu acho que a longo prazo é um pouco sustentável, né? Até porque, enfim, nós temos as relações sociais com as pessoas que acontecem normalmente de dia e tal, enfim. Então, tem essas pautas. Então, o que acontece? Normalmente, quando eu trabalho em rotina, eu trabalho em alguns momentos com horário, alguns momentos sem horário. Mas para não me esticar muito nesse assunto ainda, assim, né? Depois a gente aprofunda mais. O que só para fechar esse assunto que eu falei do corpo do ciclo circadiano, né? O que é que eu gosto de colocar horário na minha rotina? A hora de dormir, a hora de acordar. Pronto. Isso são coisas que me balizam em relação ao meu dia. Quando a gente também deixa muito aberto, o dia eu posso acordar a qualquer hora, dormir a qualquer hora, eu acho que todo o resto do dia desorganiza, entendeu? Sim, não, é muito louco porque você falou esse lance de dormir de madrugada e tal. Eu, por conta de ser caster, já tive rotinas que eu fui obrigado a dormir mais de madrugada. Porque o campeonato que eu fazia, ele ia até 3 horas da manhã, às vezes. E, tipo assim, rotineiramente, não era uma vez ou outra, não. Rotineiramente eu tinha essa situação. E era muito ruim no sentido que eu sempre amei ficar acordado de noite. Eu sempre fui esse cara falando, não, à noite eu sou mais produtivo, é tudo muito quieto, eu faço as coisas melhor e tal. Mas eu sempre acordava muito morto, é o que você falou. Eu sou de verdade uma experiência disso. Eu odeio acordar cedo, mas eu tento acordar um pouco cedo ou me manter minimamente numa rotina. Acordar ali, sei lá, 9 horas, 9 e meia, que não é cedíssimo, mas pra mim a rotina funciona, porque se eu ficar só na madrugada, por mais que eu ame ficar na madrugada, realmente acontece isso. Eu acordo completamente morto, eu fico, tipo, muito desanimado, eu fico. Parece que, tipo, cortaram a taxa de energia do corpo. Assim, fala, mano, então, você vai funcionar no 50% hoje e já era, assim. E aí eu não consigo pensar, as preparações que eu faço no dia a dia pro casting, né? São preparações que são, assim, meu, coisas de números, de tentar encontrar algum padrão, alguma, sabe, algumas causa e consequência, alguma história ali no meio dos números e do que tá acontecendo e analisar e tudo mais. Então, pra fazer isso, eu preciso estar com o cérebro bom, assim, tipo, eu preciso estar atinado no que eu tô fazendo, sabe? E aí, se eu tomo energético, por exemplo, é pior ainda, porque eu fico muito de boa na hora, mas depois eu não durmo. E aí, assim, reforça a parada, sabe? Então é realmente complicado. E quando eu consigo, por um mês, 2 meses aí, vai, atinar esse tempo e tal, aí eu fico muito melhor. Só que, de novo, muitas vezes aí acontece o quê? Vem mundial lá na casa do caixa-prego. Aí é de madrugada, aí você tem que, tipo, literalmente ficar acordado de madrugada, ou muda o seu horário. Enfim, é uma doideira da rotina. Eu já tô acostumado, né? Eu já, de novo, sou é, habilidoso com essa gestão de tempo para não deixar isso me afetar negativamente no meu trabalho, então eu consigo alcançar os meus objetivos ali no trabalho e na vida pessoal também, independente dessa questão de mudança forçada de rotina, mas se eu pudesse escolher, eu com certeza escolheria também ter pelo menos minimamente esse horário. E uma coisa que o pessoal confunde muito, Lívia, é que a galera fala assim, não, beleza, organização de rotina, gestão de tempo, tal, né? Eu vou fazer de uma maneira então que é para eu estar ativo 100% do tempo, que é para eu ficar que 18 horas trabalhando, tudo organizadinho, mas de 15 horas fazendo tudo possível e tudo mais, assim. Nem sempre é bom, né? Sendo sincero. E eu acho que pode até ser ruim muitas vezes também, não é? A gestão de tempo não é só para te fazer ficar preso ao seu próprio trabalho, né?
Tem um ponto muito importante sobre isso, eu digo isso enquanto empreendedora, enquanto psicóloga que atende outros empreendedores, que às vezes a gente acha que, enfim, essa é toda uma questão histórica, né, de como as pessoas veem o trabalho e a produtividade, que é quanto mais horas de trabalho, mais produtividade. Normalmente as pessoas acham que essas duas coisas caminham juntas. E também, consequentemente, maior remuneração, né? Essa é uma linha que é porque as pessoas acham que trabalhar mais, vão produzir mais, vão ganhar mais. Sendo que quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, uma coisa que a gente tem que entender muito clara, isso em outros mundos também, tá? Eu tô falando mais do que eu tenho mais conforto, assim, de falar. A gente tem que entender um negócio. O nosso negócio, o nosso business, né? Ele vai ser tão saudável quanto a gente for saudável. Isso é um ponto para a pessoa entender. Outro ponto é o seguinte. Produtividade não é sobre trabalhar mais para produzir mais. É sobre trabalhar menos para produzir mais. Ou seja, quem é mais produtivo? A pessoa que faz, por exemplo, escreve um livro em um dia ou a pessoa que escreve um livro em metade de um dia? Tá entendendo? Só que a galera, às vezes, perde isso. Porque o que acontece? A pessoa começa a trabalhar, começa a estudar. E aí ela tá ali focada no operacional, tipo, fazendo o rolê. Ela não pensa muito sobre o que ela tá fazendo. E aí ela acaba reproduzindo aquele padrão. Então eu preciso fazer mais, eu vou fazer mais. Sendo que todo negócio que a pessoa tem, ela tem que ter tempo de parar e refletir sobre aquilo ali e pensar todos os dias. Cara, como é que eu posso fazer mais com menos? Como é que eu posso fazer mais com menos tempo? Como é que eu posso fazer mais com menos dinheiro? Como é que eu posso fazer mais com menos energia? Essa é a lógica da produtividade. É quando você consegue fazer o mesmo tanto ou mais com um tempo reduzido. Então, a gestão do tempo, eu não imagino que o objetivo dela seja trabalhar sempre mais horas no meu dia, mas pelo contrário, é eu conseguir encontrar formas de estratégia de trabalhar cada vez menos. Por exemplo, delegando algumas atividades, simplificando algumas atividades, colocando algumas atividades em sistema, no lugar de ter que fazer manual e tudo. Enfim, tudo isso são coisas que, quando a gente está aqui trabalhando e a gente para e pensa e se afasta e olha para o nosso fluxo de trabalho, a gente vê, caramba, isso aqui poderia ser melhor. Agora, quando a gente está aqui tão afogado fazendo as coisas, apagando incêndio, a gente fica só fazendo aquilo ali e parece que não tem fim, né? Só que o nosso tempo, ele tem fim. Então, assim, do dia, da semana, né? Então, a produtividade, ela fala muito mais sobre isso e o objetivo da gestão do tempo é esse, por exemplo. Tem gente que, às vezes, todo dia lá no meu Instagram, né, eu fazendo planner, não sei o que, parará. E tem gente que fala assim, mas tu não gasta muito tempo escrevendo as coisas num planner e tal. Eu fico assim, mas a impressão que eu tenho é que a cada 1 minuto que eu gasto escrevendo no planner, eu ganho 2 de velocidade para fazer as coisas depois, entendeu? Porque já tá tudo tão organizado, tão colocado ali, que eu não preciso ficar, o que eu vou fazer hoje? Ou vai isso aqui. E do seu jeito, né? E do seu jeito, assim, uma maneira que você entenda, né? Isso. Também, tipo, não é... Eu, talvez, se fosse usar um planner do jeito que você faz, não ia dar certo, ia ficar perdidaço, assim. Então, por exemplo, eu não uso nada, assim, de papel mesmo, de escrever. Eu já tive muito tempo de escrever, gostava muito de escrever, mas hoje eu me adaptei 100% ao PC, porque pra mim acaba sendo um pouco mais rápido. Eu fico muito na frente do PC e tal, e vai pro pau, né? Agora, realmente, assim, eu hoje faço um notepadzinho, um bloquinho de notas, que eu coloco lá as coisas que tem que fazer e tal, mais ou menos as coisas que precisam de horário, né? As coisas que não tem como você não dar um horário pra isso. E coloco tudo que tem que fazer ali no dia, pá, mais ou menos eu sei esses meus horários. E até no League of Legends, mesmo jogando, enfim, seja você jogando pra desenvolver as habilidades comportamentais, como a gente fala aqui, ou até mesmo buscando o seu elo, ou, cara, fazendo um trabalho na faculdade, fazendo um trabalho no colégio, assim. Quando você consegue fazer essa gestão de tempo bem, você vai evitar, por exemplo, o caso do League of Legends, de querer jogar 10 solo kill por dia, que uma solo kill vai dar uma meia hora mais ou menos, então, né, vai dar um monte de tempo pra você naquele jogo, de uma maneira meio mais ou menos, assim, que você não tá focado, que você não tá prestando atenção, que você já deixou de pensar muito sobre, sabe? Muitas vezes compensa, por exemplo, você jogar 4 solo kills no dia com tal campeão que você queira melhorar, e aí depois você vê 2 VODs ali que você achou, 2 replays que você achou interessante, né? Como você consegue ver esse próprio replay dentro do jogo. Então, assim, quero treinar muito de, sei lá, Shinzal. Tá no meta, tá forte. Acho que dá pra fazer um começo de jogo bom com ele. Na solo kill funciona muito bem. Beleza. Joga 4 jogos, independente de matchup. Independente de quem tem do outro lado. Até pra você se acostumar também, né? Com situações que você vai ter que jogar de uma maneira muito diferente, que você não tá ganhando, que você não tem vantagem. Depois pega 2 os jogos que você teve mais dificuldade, que você percebeu que tinha mais dificuldade, rever esses jogos e meio que tá bom, assim. Claro, depois você pode jogar, brincar e tal, mas se você tentar se esforçar com a mente
até o momento que você já começou a falhar a sua mente, e você vai, você vai, você vai, você vai, chega no momento que talvez você até entre no que a gente chama de burnout. E aí você pode explicar com muito mais tranquilidade, né, Lívia? Com muito mais propriedade também o que que é esse burnout. Mas a gente que vem do jogo, e isso, de novo, na faculdade, que às vezes você tem muita coisa pra fazer, no colégio, que às vezes você tem muita coisa pra fazer, é mais difícil no colégio, porque em teoria você não tem tanta responsabilidade assim, mas na faculdade, principalmente, no trabalho, no seu dia a dia e tal, sempre uma coisa que às vezes você ama fazer, a gente falou isso no último Skill Podcast, né? Mas como fazer coisas que você ama fazer e como as habilidades comportamentais te ajudam a dar certo no que você ama fazer. Agora, mesmo que você ame fazer uma coisa, você não está completamente livre desse efeito burnout. E a gestão de tempo, ela também te ajuda a não cair nisso, né? Mas enfim, Lívia, para quem não conhece essa palavra ou já ouviu falar, o que que seria esse efeito burnout e como que a gente consegue, através da gestão de tempo, evitar ele, assim, e, tipo, não cair nessa cilada, assim? O termo mesmo, burnout, né, significa uma queima que vai para fora, assim, né, como se a pessoa estivesse queimada. E fala muito de um esgotamento mental, entendeu? Da pessoa já tá, assim, esgotada mesmo, assim, psiquicamente falando, mentalmente falando, né? Quando ela realmente não tem mais, assim, energia para lidar com aquilo ali, que pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser, enfim, qualquer atividade, ela é apta a cair num burnout, né? E o burnout fala muito disso, às vezes, dessa falta de limites, né? Por isso que a rotina, ela vem ser esse balizador pra gente, porque a gente, por exemplo, eu entendo que se eu trabalhar mais do que X horas por dia ou por semana, eu vou estar indo para além do meu limite. Então a rotina é boa por causa disso, porque a gente coloca um horário, tipo assim, cara, eu vou trabalhar só até esse horário. Passou esse horário, eu posso ter um negócio para entregar, a empresa pode ter um bucho grande, mas eu não vou fazer mais, porque eu já passei muito do meu horário, entendeu? Claro, a gente tá falando uma coisa que acontece uma vez na vida, que a empresa precisa uma vez na vida. Não. Mas uma coisa que é repetida, que acontece cotidianamente, acontece com uma alta frequência. E aí a rotina ela vem muito ajudar nisso, essa gestão do tempo vai ajudar muito nisso. Porque você consegue olhar para a atividade e falar, rapaz, isso aqui não vai dar tempo de fazer hoje. Isso aqui vai dar tempo de fazer hoje. Que é onde a galera se enrola muito. Porque às vezes eles têm uma atividade, a pessoa subestima o tempo daquela atividade e fala, não, então isso aqui amanhã de boas. Aí tá a hora a pessoa vê que não consegue. E aí alguém vem e fala, é porque faltou gestão do seu tempo. Não é nem que faltou a gestão do tempo, é que a pessoa não sabe nem o tempo que ela vai gastar aquilo ali. Por isso que, às vezes, quando a gente está em épocas mais aperreadas da vida, quanto mais controle você tem sobre as coisas, mais aquilo ali fica fácil de você conseguir cumprir. Então, o que eu tô falando? Lívia, preciso cronometrar tudo que eu tô fazendo na minha vida? Não, até porque isso pode ser muita perda de tempo. Mas, por exemplo, quando eu tô nas épocas de um sprint, que eu tô muito aperreada, que eu tô fazendo muita coisa, eu preciso colocar uns horários para as coisas para eu conseguir saber se vai dar tempo ou não. Porque se eu já conseguir prever que não vai, eu já tenho que fazer outro plano, entendeu? Então, nesses casos, a questão dos horários pode ajudar demais, entendeu? De colocar balizadores, de colocar limites. Por exemplo, bicho, todo dia eu vou dormir tal hora. E aí, bater esse horário e falar, rapaz, vai ser isso aqui, nem que morra gente, nem que o mundo sacar. Essa hora eu vou estar dormindo, entendeu? Então, essa hora eu vou estar acordando, então essa hora eu vou estar isso aqui. Porque às vezes a gente tem, enfim, questões de saúde para cuidar. Quando a pessoa normalmente está num burnout, isso pode acabar sintomatizando, ela pode ter outros sintomas no corpo que ela precisa cuidar e que ela precisa bater aqueles horários, entendeu? Assim, não tem muita, precisa tomar um remédio, fazer uma coisa, ela tem que fazer aquilo ali, né? Então, a gente percebe que normalmente as coisas muito, muito, muito importantes, a gente acaba fechando um horário. Porque a gente sabe, tipo assim, não, bicho, isso aqui tem que ser isso aqui. Por exemplo, outra situação que eu uso muito a rotina em relação a horários é quando eu tô querendo adquirir novos hábitos, né? Por quê? Porque o processo de adquirir um hábito nem sempre é simples, assim, dependendo de quanto tempo você está lutando contra aquele hábito ruim, para substituir isso por um hábito bom pode demorar dias, meses, anos e por aí vai, né? Então, quando eu tô adquirindo... Eu sou lento pra caramba, inclusive. Nossa senhora, eu demoro muito. Não, eu também. Complicado. Eu demoro muito. Maria, eu sempre conto a história que eu me organizei para me alimentar melhor. Eu demorei 2 anos para adquirir esse hábito, entendeu? Para realmente conseguir comer bem e tal, não sei o quê. E hoje isso é uma coisa natural para mim. Mas, por exemplo, sei lá, beber água. Beber água é uma coisa que eu não tinha muito hábito, não tinha muito costume. Agora, você sempre vê que no podcast eu fico com um copo d'água, mas no começo eu não tinha muito esse hábito. Bebia só quando eu tava, sei lá, com muita sede. E claro que todo mundo, acho que sabe que isso é péssimo. E aí, o que foi que eu fazia? No começo, quando eu não era acostumada, eu colocava uns mini alarmes no celular, que iam me lembrando de beber água, porque eu naturalmente não me lembrava. Então, ter aquilo ali, eu ir marcando, eu ir tendo controle daquele hábito, no começo me ajudava a seguir. Até que, depois de uns 3 meses, aquilo ali virou algo natural, que eu naturalmente lembrava, aí eu já não precisava mais acompanhar os horários, entendeu? Então, às vezes, essa questão dos horários é só por um tempo.
por alguns meses, por alguns dias. Só enquanto você tá pegando ali o negócio, depois você para. Tipo, hoje eu não acompanho mais a água, porque eu sei que naturalmente eu bebo 3, 4 de água por dia, que é mais que o suficiente meu corpo precisa. Então, hoje eu não fico mais nessa noia, mas teve uma época que eu ficava, que foi importante pra eu solidificar aquele hábito em mim, por exemplo. Sim, são fases, né? E olha como que a gente sempre fala isso, né? A habilidade comportamental, no caso essa de gestão de tempo, e que entra um pouco dentro do planejamento, né? A gente sempre fala muito da habilidade comportamental de planejamento, e é como se a gestão de tempo fosse planejamento do seu próprio tempo, né? A organização da sua própria rotina e tudo mais. E isso é essencial e é muito legal porque, por exemplo, no League of Legends, você trabalha isso de duas maneiras diferentes. Como assim, Tonela? Vamos lá, desde o competitivo, até mesmo assistindo o League of Legends competitivo, né, os seus amigos jogando, e claro, jogando na solo queue também, seja com amigos ou não. Por que duas maneiras? A primeira maneira é que você precisa gerir o seu tempo, você precisa organizar o seu tempo, planejar o seu tempo dentro do jogo. Se você, a gente dá o exemplo clássico, tá de Vayne, que é uma campeã que vai escalar muito pro final do jogo. Você não é forte no começo, você é forte depois. E não tem essa gestão de tempo do que você vai fazer no começo para não perder muito, para que você consiga brilhar depois, você perde o jogo. Simples assim. A não ser que alguma coisa muito errada, muito esquisita aconteça, que pode acontecer também, a chance de você perder o jogo é maior. Então, quando você tá bem habilidoso nessa questão de gestão de tempo, dentro do jogo, você consegue se virar muito melhor, aumentar a sua chance de chegar no objetivo, que obviamente é a vitória, ou então é o que você está buscando e tudo mais. E aí, como que seria, né, essa gestão de tempo? Meu, tô no começo do jogo, beleza? Não vou fazer X coisa, vou ficar mais atento para tais oportunidades, ou então não vou me arriscar demais, vou me controlar nesse sentido. Conseguir X item, beleza, tem tal campeão do outro lado, campeões às vezes um pouco mais tanques, posso tentar abusar um pouquinho mais, de dar um pouquinho mais de dano. Se só tem assassino do outro lado, continua esperando, eventualmente no seu segundo, terceiro item, você vai chegar no pico de poder que a gente fala, e aí você consegue ir pra frente. E para chegar nesses picos de poder e tudo mais, é sempre esse pensamento de gestão de tempo, de organização do seu tempo dentro do jogo, porque você não pode demorar muito, por exemplo, na rota inferior farmando demais, sendo que seu time às vezes está no objetivo e você já pode participar da briga, ou então você não quer ir também muito pro objetivo muito rápido, mesmo que seu time às vezes vá, sendo que você vai perder 2, 3 ondas de minions inteiras, que para você vem faz muito mais sentido do que às vezes esse primeiro objetivo. Então você consegue desempenhar, né, e desenvolver dessa maneira, e claro, da outra maneira que a gente havia comentado, num cenário um pouco mais aberto, né, mais macro, que é essa coisa do, meu, tenho tanto tempo na minha semana para jogar, sabe, e eu não vou necessariamente enganar, tipo, tem uns caras que pensam assim, não, minha mãe não deixa eu jogar tanto, ou eu não tenho tanto tempo pra jogar, então eu vou entrar na madrugada um pouquinho, que daí eu consigo meter mais umas 2 solo kills, e aí depois eu acordo, mas não tem problema, aí eu vou pra faculdade. O que que vai acontecer eventualmente é o que a Lívia falou, você pode começar a perder um pouco de performance nisso, porque seu tempo não tá bem gerido, seu sono tá zoado, então o que vai acontecer é que as suas 2 solo kills que você tá jogando a mais, você não vai aproveitar nada, você pode até ganhar ponto nela, mas isso com o tempo, em um mês, talvez te traga menos performance, você vai ficar pior na faculdade, assim, no sentido de prestar atenção, talvez você tenha um trabalho já, ou então alguma relação pessoal, alguma coisa que você tenha que prestar atenção, você vai desfocar um pouco mais, e aí isso pode acarretar problemas para você nessas áreas, e aí você vai desfocar no LoL, e aí, obviamente, vai acarretar problemas na sua gameplay. E pode ser até que você continue subindo de elo, mas eventualmente você vai bater num teto porque você não tá subindo a sua habilidade, você não tá subindo o seu foco, né? A sua habilidade tanto mecânica quanto habilidade comportamental. Então é extremamente importante ser mais habilidoso e, de novo, né? Você treina isso aí no League of Legends. Eu lembro, Liv, uma vez que eu fui fazer uma BGS. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguma coisa da BGS, mas é a Brasil Game Show. E era, né, antes da pandemia, um grandíssimo evento. Ainda vai ter, acho que em 2022, mas era um grandíssimo evento que tinha vários jobs de vários lugares diferentes pra gente que é caster. Só que na época, 2019, acho que foi 2019, eu também estava trabalhando na Blizzard. Então eu estava fazendo Overwatch e estava atrás de alguns jobzinhos desses da BGS que pagam muito bem e tal. É uma coisa muito legal, né? O contato com o público e tudo. Só que caiu, na época, no Overwatch, um campeonato desses internacionais. Era a etapa da Tailândia, de alguma coisa. E o que aconteceu?
eu tinha que, às vezes, dormir por noite 4 horas, 3 horas. Porque eu precisava estar na BGS para fazer tal trabalho, só que aí eu precisava também na BGS, às vezes eu tinha mais tempo, às vezes eu não tinha tempo, porque eu já tinha que ir para outro lugar, e a BGS é gigantesca, tem um monte de gente, então, tipo, um percurso de 100 metros você anda em 15 minutos, 10 minutos, tá ligado? Não porque, sou famoso, os caras vão tirar foto, não é isso. Mas tem muita gente, você quer às vezes ver uma coisa, não dá, tal, e assim vai. Acho que nesse ponto, assim, não primeiramente, porque eu já me preocupava com a gestão de tempo muito antes, e isso sempre me ajudou muito. Mas nesse dia, se eu não fosse habilidoso em gestão de tempo, eu tava na roça. Porque era coisa assim de tipo, eu tenho que ir tal lugar de tal jeito, porque se eu for de Uber dá tempo, aí depois eu tenho que voltar de ônibus, porque eu não vou ter dinheiro pra voltar de Uber, aí eu vou ter que fazer X coisa, e depois X tempo, uma maratona, eu fiquei acordado muito tempo, de uma maneira extraordinária, né? Não ia fazer isso todo dia, mas aconteceu. Resultado deu tudo perfeitamente certo. Eu até fiquei assustado. Eu falei assim, nossa senhora, eu consegui dar conta, assim. E foi ali, acho que a primeira vez que eu percebi com muito mais nitidez mesmo, exatidão, assim, que o bagulho foi até o último limite extremo de que eu precisava continuar sendo habilidoso, né? Nessa habilidade de gestão de tempo, assim. Teve algum momento pra você que você percebeu, que você falou, nossa senhora, se eu não soubesse lidar com isso, se eu não fosse habilidosa, eu tava lascado. Não, né? Teve um período agora que eu estava terminando um mestrado e começando um doutorado enquanto eu organizava o meu casamento e fazia a mudança para a casa que eu estou hoje, que está sendo o próprio caos, pânico e desespero. Mas não está sendo tão assim, tipo, eu não estou perdendo minhas noites, não estou deixando de dormir, não estou deixando de entregar as coisas que tenho que entregar, tenho que fazer, por causa disso, porque realmente Uhum. é muita coisa, né? Eu comecei a seleção, eu estava planejada já para terminar o mestrado mês passado, em julho, e eu estava Uhum. programada também para começar a fazer, enfim, a seleção do doutorado, sendo que, especialmente esse ano, eles mudaram um pouquinho as datas, que normalmente seguia, então acabou ficando um pouquinho mais apertado. E isso Uhum. fora, enfim, não sei que dia a galera vai ouvir esse podcast, mas hoje é dia 7 de agosto, e no caso, dia 14 de agosto, então falta exatamente uma semana. E as coisas, casamento, tem que se Uhum. organizar, e toda semana é uma coisa nova, porque tem decreto novo, e pandemia, e não sei o quê, blá. Então, nessa época que eu tô agora, minhas coisas têm sido muito calculadas, assim, milimetricamente. Como eu falei, quanto mais coisas eu tenho, até em termos, assim, de ansiedade, sabe? Eu vejo muita gente com dificuldade na gestão de tempo, não em si pela técnica ou por ferramentas, mas por questões ansiogênicas. Por exemplo, tem gente que tem muita coisa Uhum. a fazer. Por exemplo, terminar o mestrado, fazer a defesa da dissertação, aplicar para um doutorado, fazer as coisas tudo. São coisas muito grandes, assim, né? Não é que você faz ali em 2, 3 dias. Não, o negócio você passa anos fazendo, às vezes, né? E aí, Uhum. quando a pessoa olha para uma atividade, às vezes que é muito, muito trabalhosa, ou que vai exigir muito dela, ou que vai colocá-la num local assim, um pouco desconfortável, que ela vai ter que realmente se esforçar e pensar, a galera tende a procrastinar, a deixar para depois. Ela fala, não, vou fazer outra coisa aqui. E aí coloca como desculpa de, eu não fiz essa coisa grande que eu deveria ter feito, porque eu estava fazendo essas outras coisas pequenas. Mas a gente sabe que essa coisa grande era muito mais importante. Entretanto, a pessoa, para não Uhum. falar que não fez porque acovardou, a gente fala que não, ela não fiz porque estava fazendo outras coisas. Ela fica colocando na sua cabeça, não, eu não fiz, estava ocupado, não sei o quê. Aí vai procrastinando. Uhum. O problema disso é que quanto mais você procrastina, mais a ansiedade cresce, porque você sabe que é uma coisa difícil, que não vai dar para fazer rápido. Então isso gera um mal-estar muito grande. Aí quando chega nas vésperas, a pessoa tem uma crise de ansiedade. A pessoa se desespera. Porque ela ficou procrastinando. Aí fica aquela culpa de ter procrastinado. Aí, por causa da culpa, a pessoa não consegue ir lá e fazer o que tem que fazer. Aí, cada dia que passa, parece um desafio maior, porque já perdeu mais um dia, já perdeu mais um dia, perdeu mais um dia. Então, Lívia, o que a gente Você faz? tá descrevendo a minha vida antes dos 20 anos. Hoje eu tenho É, 26. É exatamente isso. Exatamente isso. exato, com muita gente. A Maria, só que eu vejo a galera reclamando e falando, é isso, eu tenho muitas coisas pra fazer, eu procrastino, aí isso me deixa ansioso. Aí, pra evitar ter que lidar com a ansiedade, eu continuo procrastinando, sendo que essa procrastinação alimenta a ansiedade, então fica um negócio alimentando a outra infinitamente, né? Então, Lívia, beleza, eu sou essa pessoa. O que é que eu faço? Uma coisa que me ajuda muito na gestão de tempo é eu dividir atividades grandes e complexas em microatividades. Por exemplo, Uhum. eu fazer a seleção do doutorado. A seleção do doutorado envolve várias etapas. Tem uma etapa que é de documentos, que eu tenho que mostrar, tem a etapa que é o projeto, tem a etapa que é a entrevista.
E eu não preciso fazer tudo no mesmo dia, né? Eu posso entregar um monte de cada vez. Então, no lugar de eu ter que pensar, putz, eu vou ter que fazer um projeto de doutorado, não sei quantas páginas, não sei o que, vai dar muito trabalho. Eu penso assim, ó, rapaz, hoje eu vou fazer só a introdução. Porque me dá menos preguiça, me dá menos medo, porque eu sei uma coisa menor, rápida e controlada. Então eu falo, não, beleza, só a introdução eu tenho coragem de fazer. Aí eu vou e faço, aí eu olho. Não foi tão ruim assim. No outro dia, no lugar de eu pensar, putz, falta um método, falta justificativa, falta os objetivos, geral específico, não sei o que eu falo. Não. Hoje eu vou fazer só os objetivos. Que ali uma página, eu falo, beleza, vou fazer só os objetivos. É porque às vezes a galera subestima os pequenos passos. E, tipo assim, não, se eu vou fazer um pouquinho, melhor não fazer nada. Não, só para só um pouquinho, melhor não fazer nada. Só que não é. E tem um lance, Lívia, que até te cortando rapidinho, mas que eu tava lembrando agora. Uma vez eu li que quando você faz coisas pequenas assim do dia a dia, o seu cérebro meio. Posso estar falando groselha, você me corrige. O seu cérebro, ele meio que. Ele fala assim. Ele te dá uma sensação de que, meu, estou começando a conseguir fazer as coisas do dia a dia. Eu vou dar um exemplo depois para ficar mais claro. E isso te ajuda também. A fazer outras coisas mais importantes, digamos assim. Então, por exemplo, se você tem na sua gestão de tempo, olha, eu vou acordar e tenho aqui, tipo, meia hora, uma hora para acordar, tomar café, escovar o dente, tudo mais. Se você levanta, às vezes uma hora, meia hora com um pouquinho mais de sono, né? Vamos supor que não esteja com o horário 100% arrumado, mas faz isso, vai lá, faz as paradas e tal, e não sei o quê. A hora que você chega para fazer a função ou o trabalho mais importante, que aí pode ser jogar LOL de novo, jogar, pô, mas jogar LOL é trabalho, não é que é trabalho, mas assim, pensando em subir de elo, né? Jogar LOL assim, muito afiado, muito focado, 100% tryhard, aquele jeitão, não só para se divertir, para brincar, mas realmente muito tryhard. Ou então pode ser o seu trabalho, pode ser alguma coisa pessoal, pode ser até mesmo um hobby que você precisa focar, né? Um livro que você quer ler. Eu sofro muito com isso, assim, às vezes eu demoro para pegar o livro, para engajar no livro, sabe? E começar realmente a ir para frente. E eu li que é isso, assim, meu, se você conseguir escovar o dente, se você conseguir tomar o seu café, ter um tempo para isso já na sua organização de rotina, né, no seu gerenciamento ali de tempo, né, enfim, isso ajuda bastante. É verdade psicologicamente isso ou é completamente mito, né? Uma coisa que eu tive, que eu nunca esqueci, né, da professora, quando eu fazia a cadeira de neuro, na faculdade, a professora falou assim, ó, pessoal, tem mais coisa sobre o cérebro do que a gente desconhece do que a gente conhece, certo? Então, tudo é um terreno ainda a se explorar. E, assim, em termos de ciência mesmo, tem uma grande diferença entre correlação e causalidade. Eu vou explicar bem rápido, né? Por exemplo, tem um estudo, se você encontrar, existe de verdade, que ele fala que quanto mais as pessoas tomam sorvete, mais pessoas se afogam na praia. E aí você fala, gente, o que é que tem a ver o sorvete com afogamento na praia? Esoterismo, né? A Nada a zica do ver. sorvete. E aí quando você vê, é apenas uma correlação, porque a verdade é porque é na época do verão. No verão, as pessoas tomam mais sorvete. Elas vão mais à praia. Então elas acabam tendo mais acidentes na praia. É normal. Ou seja, essas coisas, sim, elas estão correlacionadas. De fato, quanto mais sorvete as pessoas tomam, mais elas se afogam na praia. Mas não é uma causa. Não é o sorvete que causa a pessoa se afogar na praia. Entendeu? Então tem muitos estudos que falam de correlação. Tipo, olha, quanto mais você faz isso aqui também aparece. Mas a gente dizer que uma coisa está relacionada é muito diferente de dizer que uma coisa causa. Causa é uma coisa muito mais séria. Tipo assim, rapaz, o motivo disso acontecer é esse. Aí você fica, rapaz, é brabo. E assim, então, em termos de estudos de cérebro, é muito difícil a gente gerar causalidades. A gente pode gerar correlações. E eu acredito firmemente nessa. Por exemplo, eu sempre começo a minha rotina arrumando a cama. Porque já é aquela sensação de tarefa cumprida, de fazer a primeira coisa do dia e tal. Então, assim, eu vejo uma clara correlação entre essas coisas. De que, de fato, se eu consigo começar o dia fazendo pequenas atividades, quando eu vou fazer grandes atividades, eu já estou bem, eu já fiz aquilo ali e tal. Até porque, enfim, tem vários hormônios que o nosso cérebro libera, que de fato existem, né, e que são causalidades mesmo. Por exemplo, quando você faz exercício físico de manhã, entendeu? Naturalmente, tem milhares de estudos que comprovam essa causalidade. Quando você faz exercício físico, ele causa a liberação de um hormônio, que a gente chama que é o hormônio da felicidade, que a pessoa fica mais feliz e consegue fazer as coisas da vida dela. Entendeu? Tanto que muitos psicólogos hoje sugerem como tratamento, como uma das formas de tratamento para a ansiedade, o exercício físico, por exemplo. Porque ele tem várias questões cerebrais, de fato, de causalidade, que causam aquilo ali, entendeu? Então,
Essa é assim uma possibilidade. E principalmente porque a gente vai, Tonelli, quando a gente fala de... Tem um gráficozinho, que é... Acho que eu já falei dele aqui em algum podcast, se eu já tinha falado, me perdoe, que estou me repetindo. Sobre ansiedade e Se não, tá no exposição, card. né? Que quanto mais as pessoas se expõem às tarefas que ela acha difícil, menos ansiedade ela vai ter. E quanto menos ela se expõe, tipo assim, não faz isso aqui, não, vai ser muito difícil. Não faz não. Cada vez parece maior. Cada vez parece mais difícil. Sim. Cada vez parece que vai morrer. Quando você faz a coisa e você vê que você não morre, você fala, rapaz, eu nem morri. Pode ser que as outras eu também não morra. Tá entendendo? E isso que é legal, porque é aquela coisa que você falou mais cedo, né? De ser uma coisa realmente para cada pessoa, né? Então, por exemplo, o poder, a gente sempre fala isso, o poder da habilidade comportamental, não só da gestão de tempo, mas do planejamento, trabalho em equipe, né, citando elas novamente, tomada de decisão, resiliência, liderança, ser liderado, comunicação e tantas outras, né, a gestão de tempo é mais uma delas, que se encaixa ali dentro do planejamento, digamos, é uma sub-área do planejamento, né, o poder delas também, além de serem essenciais para praticamente tudo na vida, principalmente aí se você vai por um trabalho, alguma coisa assim, é tipo, todos os lugares da vida e, obviamente, você consegue usar muito isso também nas áreas profissionais, né? É que você tem mais controle do que você faz. Então, de novo, acho que esse exemplo fica legal para mostrar isso. Tem gente, talvez, que não perceba isso que eu acabei de falar. Mas aí você, por conta da sua gestão de tempo, você consegue dar mais tempo para isso, ou menos tempo para isso, ou tem gente que vai se acostumar saudavelmente, né? Não tô falando, eu não acostumo com isso porque eu tenho alguma patologia, alguma coisa. Não, saudavelmente, né? E que aí cada caso é um caso. Tem gente que talvez prefira muito tempo para acordar, tem gente que prefira menos tempo para acordar. E essa é a beleza de você ter pelo menos uma noção disso e conseguir gerenciar isso para que você não, para que você que gosta de demorar para acordar, não acorde faltando 15 minutos pro negócio. Prefere ser mais rápido, não acorde faltando muito tempo, de modo que você talvez vá desfocar, vai fazer outra coisa, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, esse é um dos poderes muito legais das habilidades comportamentais, de você conseguir controlar o que está acontecendo, pessoalmente, profissionalmente, no jogo e tudo mais. E aí, assim, de novo, né? Aumenta-se a sua chance de vitória. Você fica sempre mais próximo aí do objetivo, digamos assim, do que se você estivesse deixando tudo ao léu. Tipo, vamos ver o que acontece. Eventualmente eu faço, né? Uma hora eu consigo fazer, uma hora dá vontade, eu vou lá e faço. Então, tipo, uma hora eu vejo isso aí, uma hora eu planejo, qualquer hora eu aprendo aí essa parte de liderança aí. Nunca vou ter que liderar ninguém mesmo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Você ser liderado, um bom liderado, por exemplo, conta muito saber entender como que a pessoa tá te liderando e como que você pode agregar na liderança da pessoa, conta muito. Eu já sou experiência própria disso, a gente já até chegou a falar em Skill Podcasts. E até uma coisa que você falou, Lívia, sobre o lance de cada um tem o seu estilo, o seu tempo e tudo mais, né? Às vezes o pessoal de casa tá pensando assim, meu, mas tá, quanto tempo eu demoro pra ficar habilidoso em gestão de tempo, assim? Tipo, é até meio paradoxal, né? Quanto tempo eu demoro pra ser habilidoso no negócio de tempo. Como a gente consegue mensurar isso? Assim, é claro que vai de pessoa para pessoa, mas existe uma maneira da gente mensurar, de repente, um pouco isso? Ou até melhor, como que você vê que você está evoluindo nessa habilidade? Assim, quais os sinais, entre aspas, sintomas que você percebe que você está evoluindo nela? Aí que tá. Seria muito irresponsável eu dizer assim, adquira um novo hábito em 20 dias. Adquira um novo hábito em 3 meses, como tem muito livro por aí que promete isso, né? Porque é exatamente como você falou, além de cada caso ser um caso e cada pessoa ser uma pessoa, a forma que cada pessoa é exposta a uma habilidade é completamente diferente, entendeu? Tem gente que vai aprender gestão de tempo fazendo a gestão da sua leitura do dia. Tem gente que vai aprender gestão de tempo fazendo a gestão de uma equipe de 1.000 funcionários da empresa. São duas realidades completamente diferentes. Mas, Lívia, me dá uma dica, então, beleza. Entendi, mas eu preciso de algum norte. Vamos lá, norte. Que aí é o que eu gosto de fazer em cada paciente, é comparar você com você mesmo. Faz uma lista, escreve um papel. Quais são os problemas que você enfrenta hoje por não ter uma boa gestão de tempo? Procrastinar, não entregar as tarefas da faculdade, não me desenvolver nessa área e tal. Escreve tudo isso. Quais são os problemas? E aí, com o tempo, com ali um mês, entendeu? Com uns meses, vai avaliando. Vê se a frequência que aquilo ali de ruim acontecia diminui. Por exemplo, antes eu fazia 7 cadeiras
E eu consegui entregar no dia a prova de uma. Hoje eu consigo entregar 2. Então, você comparando você com você mesmo, você deu a sua melhorada, tá entendendo? Mas assim, pessoal, tudo isso só sabe experimentando e se expondo. As habilidades só se aprendem dessa forma. Quanto mais você se expõe às situações que você vai ter que desenvolvê-las, mais você desenvolve. Do que, por exemplo, eu tô aqui hoje e eu quero aprender sobre gestão de equipes. E eu passei um mês sem me expor a nenhuma gestão de equipes, apenas lendo sobre isso. Muito provavelmente daqui a um mês vai estar a mesma coisa. Entendeu? Porque você precisa se expor às situações que envolvem isso. Lívia, mas na minha vida não tem. Pois arruma uma coisa. Um projeto voluntário. sim. Gente, eu falo isso porque eu faço parte de projetos voluntários. Tem espaço para todo mundo. Entendeu? Sempre tem aí, estão precisando de alguém. Então, se você fala, eu posso ajudar com isso, 99% dos casos eu falo, então vem aqui. Entendeu? Então vem aqui ajudar a gente. Então vem aqui participar, sabe? Tudo que é gratuito é mais fácil você entrar e fazer parte, sabe? Então, assim, anote tudo isso, a frequência que isso ocorre. Ou então, bicho, tentei começar 7 livros, não consegui. Agora eu tenho que começar 2, eu consegui começar um livro, entendeu? Então, assim, vá anotando e comparando você com você mesmo, a frequência que as coisas que lhe incomodam acontecem, e você vai acompanhando isso ao longo do tempo, entendeu? Isso é mais ou menos um norte, né? Sim, não demais. E acho que 2 coisas que a gente pode até retirar disso, né? A primeira delas é que é muito importante você sempre ter em mente o que você está conseguindo fazer, qual o seu limite, tal, descobrindo os seus limites, também com isso que você falou, né, da exposição. E a gente aqui na GG Educate sempre preza muito pela parte científica real da coisa. Seria muito mais fácil chegar aqui e falar, que na Lívia falou, em 20 dias você vai conseguir ser o mestre dos magos aí do tempo, e não é assim que funciona, né? A gente até inclusive falou no último Skill Podcast sobre trabalhar com algo que você ama e tudo mais, e todas essas vertentes, né? Tá muito legal, inclusive, fica, claro, a recomendação para ir lá assistir, vai ficar no card aqui em cima, que é trabalho duro, né? É uma questão de realmente você focar, de você buscar esse desenvolvimento, né? Buscar essa evolução. Não tem problema se errar, a gente também fala sempre isso, né? Pô, tentei conseguir, anotei lá, mês que vem não melhorei, tudo bem. O que você pode fazer, de repente, para evoluir, para melhorar, tentar de um outro jeito? Não é problema nenhum você errar, muito pelo contrário, né? É até interessante que você erre justamente para que você se conheça mais e vá em direção do que você quer melhorar, do que você quer corrigir, entre aspas, né? Do que você quer evoluir, porque é assim que as coisas funcionam. E até para dar alguns exemplos, né? Na época de colégio, assim, eu lembro que eu tinha muito essa dificuldade também, e eu falei, antes dos meus 20 anos eu procrastinava muito mais do que eu procrastino hoje. Hoje, às vezes, um pouquinho, mas na época era uma parada quase descontrolada, assim, e eu sempre, pelo menos, tinha essa preocupação, assim, de tentar me expor às coisas, principalmente no meu segundo ali, colegial pra frente, né, segundo ano ou segunda série do ensino médio, sei lá, sou velho, na época era colegial, hoje em dia é segunda série do ensino médio, né, então, meu, tentava fazer trabalhos com grupos diferentes, assim, não, tipo, ser aquele cara chato que vai chegar se oferecendo pra parada, assim. Mas se tivesse a possibilidade, tentar fazer isso, ao invés de só fazer os trabalhos todos sozinhos, assim, tipo, tenta fazer um grupo com seus amigos e tudo mais. Acho que dá sempre pra fazer muito isso, né? Na própria faculdade, é um mar de opções. Você tem empresa júnior, você tem atléticas, as atléticas, às vezes o pessoal até que tá vendo fala, não gosto de atlética, é só coisa de drogado. Não é assim. Não é assim. As atléticas, muito pelo contrário, tem muita coisa boa, sabe? Eu mesmo participei de atlética por muito tempo, então é uma exposição muito legal. Obviamente, trabalhos de extensão, trabalhos voluntários e tantas outras coisas. E a chave que a gente sempre bate na tecla: o League of Legends também te proporciona esse treinamento, sabe? Aí, de novo, você fala, Tona, mas claro que não, nada a ver. Além de eu te recomendar os conteúdos todos da GG Educate, que a gente sempre fala o porquê disso e tudo mais, né? Enfim, acho que é muito legal você dar uma fuçada em qualquer plataforma da GG Educate, que você vai conseguir ver isso de uma maneira melhor, né? Mas, basicamente, quando você entra no jogo, você tem que planejar build, você tem que planejar
sua própria gameplay, você tem que se preocupar com comunicação. Até numa solo kill, você tem que se preocupar com pings no jogo e comunicação em geral, né? Daquela situação, você tem que ter resiliência, você tem que ter gestão de tempo, tanto dentro do jogo, como a gente disse, quanto fora do jogo para alcançar o seu objetivo. Então, só de você pensar em tudo isso, você já está exercitando as habilidades comportamentais. Que a Lívia falou, você já está se expondo e continue fazendo isso. Vá para fora da sua zona de conforto, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes aí, ou uma das coisas mais interessantes, porque, obviamente, você, dessa maneira, vai evitar o burnout, né? Tendo uma boa gestão de tempo, vai evitar o burnout, vai evitar ficar incomodado com aquela sensação de procrastinar, né? De não fazer, de não conseguir fazer, de se sentir preso por uma situação e tudo mais. A gestão de tempo, ela te auxilia muito nesse tipo de coisa. E aí, Lívia, para a gente finalizar, o que mais, assim, que o pessoal pode fazer, ou de repente, se você tiver alguma dica, alguma coisa mais direta, já deu aulas, né? Convenhamos, mas ainda assim, para finalizar, essa coisa de como começar a melhorar a sua gestão de tempo, assim, uma coisa básica. Precisa ser por planner, posso fazer de outro jeito, cada um é o seu, se vira. Como que eu consigo realmente iniciar nisso para colocar em prática tudo que a gente falou? A questão é, teste o máximo de ferramentas que você puder. Tem gente que dá super bem no planner em papel, por exemplo. Eu tento ser uma pessoa cada vez mais ecológica, né? Então, por muito tempo eu falo assim, não, gente, cancela o planner em papel, é caro, é um trambolho, você fica carregando, isso é zero prático. Não, 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 eu era zero contra, totalmente contra. Aham. E até que veio uma pessoa que falou assim, Olivia, tudo da minha vida eu faço na tela de um computador. Eu tô ficando cego e estressado por causa disso. Porque a pessoa trabalhava na tela do computador, isso não era pandemia, tá? Trabalhava na tela do computador, ia se Aham. divertir assistindo um filme na tela do computador, ia se reunir com os amigos no pijamada na tela do computador. Então ele ia treinar e ficava com o treinador na tela do computador. Eu falei assim, Lívia, eu só queria sair da tela do computador. Aí eu falo, cara, Aham. então nesse caso, pega um pano de papel, entendeu? Ou então, Sim. por exemplo, eu comecei a fazer a minha gestão do tempo, ou então até a minha gestão financeira, num grupo do WhatsApp. Eu criei um grupo do WhatsApp, eu mesma, e eu botava lá as coisas que a gente fazia. Mas Porque eu ficava o tempo sim, todo no celular no sim. WhatsApp e aquilo ali era o tempo mais prático. Tem gente que ama o Trello, tem gente que ama o Notion, tem gente que ama, sei lá, as ferramentas são as mais várias possíveis. Eu acho que você tem que encontrar aquela que for mais fácil. Aquela que você achar que é a mais tranquila para você. Tudo bem que várias ferramentas a gente percebe algumas limitações, mas é porque às vezes a gente quer começar numa coisa muito perfeita e grande. Cara, comece fazendo feijão com arroz. Comece com um bloco de papel e uma caneta. Pronto. Comece no bloco de Uhum. celular, no grupo do WhatsApp, você e você mesmo, mas só comece. E aí, quando você vai experimentando, você vai sentindo quais são as suas necessidades. Até você pode chegar na realidade, que foi exatamente o que eu fiz, que eu criei meu próprio plano. Porque eu via É vários isso. modelos de planners. Eu tinha algumas coisas que para mim não faziam Aham. muito sentido. Por exemplo, uma coisa bem besta e simples, tá? A maioria dos planners que eu via tinha uma parte semanal muito, tipo assim, era sempre dividido os dias na semana. Basicamente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sendo que as atividades da minha vida, Lívia, a maioria delas eu não tenho que fazer num dia específico. Eu tenho que fazer, tipo, naquela semana. Se vai ser na segunda, na terça, na quarta, na Uhum. quinta, tanto faz. Não precisa ser um dia específico. Então, eu lembro que eu sentia muita necessidade de ter um planner que tivesse a parte de dias específicos, porque, claro, algumas coisas eu tinha que fazer naquela hora, naquele dia, mas eu queria que tivesse muito Uhum. mais espaço para eu criar aquilo ali. Então, eu falei com uma amiga minha que é designer, eu falei, olha, mulher, porque eu tenho aspectos, assim, eu sou péssima nessa questão de arte, design, coisas bonitas. Mas eu vi uma galera que fazia Aham. muito aquele bullet journal, que basicamente é um monte de pontinho que você vai fazendo no seu espaço, e eu falei, ah, cara, se eu fizer isso aqui, vai ficar muito cagada. Eu preciso pagar uma pessoa pra fazer isso aqui pra mim, fazer bonito. Amiga, eu Aham. falei, olha, eu quero um planner assim, que tem um espaço para isso, um espaço para isso, que tem a parte da gratidão, que tem a parte dos hábitos, porque eu já tinha procurado vários, eu não tinha encontrado nenhum que eu tinha realmente amado ou que fosse um preço acessível pro meu bolso. E aí eu falei, bicha, Aham. faz esse aqui para mim. Aí ela foi lá e fez, eu falei, pronto, então eu encontrei, de acordo com o que eu tinha necessidade, algo que fazia sentido para mim, que eu poderia arcar com aquilo ali, e que eu falei, ah, então pronto, isso aqui é perfeito para mim, entendeu? Então, às vezes, pessoal, é Sim. isso. Testem, testem, testem. O que vocês forem sentir necessidade, vão procurando outras ferramentas, não vão criar de vocês. Entendeu? E a lógica de vocês. Eu acho que É. essa é a melhor gestão do tempo. É a que você faz de acordo com as suas necessidades, da sua rotina, do que faz sentido para você. E acho que o grande, entre aspas, segredo, né? Não é nem segredo, mas a parte essencial é, de novo,
testar, né? A gente aprende as habilidades comportamentais. Da mesma maneira que quando você vai aprender uma habilidade mecânica, no LoL, por exemplo, eu quero aprender a dar insec. Você não vai lá ficar fazendo o dia inteiro insec? Lá vai, ward jump R, flash R, R flash. Você não vai testando as maneiras de fazer, as velocidades, os lugares do mapa? É a mesma coisa. Habilidade comportamental você tem que treinar testando. Eu, por exemplo, nesse caso, eu tentei iniciar com Excel, fazendo planilhazinha, não funcionou. Tentei fazer no meu caderno mesmo, assim, não funcionou. Tentei fazer de outro jeito, colar coisa na parede, papelzinho, também não funcionou. Para mim, o que funciona é um bloco de notas no computador, que tem os bullet points, tipo assim, tracinho, tal coisa, tipo, hoje, tal. Aí, tipo, semana, tem um espaço da semana, tem um espaço para hoje, e é isso, assim, tipo, então é assim que funciona na minha cabeça, tipo, rola bem e tá tudo certo, sabe? Funcionou, eu não me perdi, dificilmente eu esqueço alguma coisa, assim, profissional, né? Enfim, alguma coisa que eu realmente preciso lembrar de data, de horário e tudo mais, e é assim que funcionou. Então, no meu caso, eu fui do outro sentido, né? Que você foi de uma parada mais simples pra uma parada um pouco mais sofisticada, própria sua, eu fui da mais sofisticada, tentei, não deu, e fui pra, mano, simplona mesmo e já era, assim. A minha questão é muito mais essa praticidade, mais essa agilidade, é como o meu cérebro pensa. E você tem, obviamente, um cérebro diferente, a não ser que você, sei lá, seja uma cópia minha de um futuro próximo, que eu não acho que seja. Mas tente, né? Pense, pratique, vá, faça, acho que saia da zona de conforto. Beleza? E a gente vai ficando por aqui, como sempre, lembra de fuçar aí em todos os conteúdos da GG Educate, também em todas as plataformas, enfim, só procurar GG Educate, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue no Instagram, dá um salve, comenta, fala, meu, já fiz isso, não fiz isso, né, fiz alguma coisa que deu certo, ou então se você tem algum método muito diferente, ou conhece alguém que tem um método muito diferente, coloca aqui embaixo também para a gente trocar essa ideia, que é sempre muito importante e sempre agrega bastante, porque aí a gente vai estar saindo da nossa zona de conforto, beleza? E a gente se vê semana que vem, como sempre, toda semana tem conteúdo do GG Educate, é só você ficar esperto e também, obviamente, né, se inscrever, ativar o sininho e tudo mais, para não perder nenhum desses conteúdos. Mais uma vez, brigadão, Lívia, e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e